Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Indústria Sustentável, o programa que destaca as boas práticas ambientais, sociais e de governança dentro das empresas cearenses. Um espaço dedicado para mostrar como a indústria local tem inovado e se comprometido com um futuro mais responsável. Hoje, no programa de hoje, vamos conhecer de perto uma das maiores referências do setor têxtil do Brasil quando o assunto é sustentabilidade. Recebemos aqui no nosso estúdio Leandro Pereira, sócio-diretor da Beatriz Têxtil S.A. e presidente do Sinditêxtil Ceará. A empresa, que tem sede em Maracanaú, vem se destacando nacional e internacionalmente por aliar excelência na produção de fios reciclados com um forte compromisso ambiental e social. A Beatriz Têxtil S.A. é a prova de que é possível sim crescer de forma inovadora e responsável. Com mais de 13 mil toneladas de resíduos têxteis reciclados anualmente, nota máxima na certificação ESG da FIEC e reconhecimento internacional com o prêmio Rota da Sustentabilidade na Columbia Tex 2025. A empresa tem inspirado, sim, o setor e se tornado referência em práticas sustentáveis. Leandro, muito obrigado por atender o nosso convite e participar hoje aqui do Indústria Sustentável. Eu quem agradeço ao convite por parte da Auxileia, que está aqui representando a nossa FIEC. Agradeço à TV Otimista pela oportunidade para estarmos aqui e batermos esse papo que com certeza vai trazer ao público, né, o potencial da indústria do estado do Ceará. Perfeitamente. Para enriquecer ainda mais o nosso debate, contamos também com a presença da Auxileia Farias, ela que é coordenadora do núcleo ESG da FIEC, e vai trazer suas análises e comentários sobre os desafios e conquistas das empresas cearenses hoje, falando da Beatriz Têxtil e a adoção de critérios ESG. Obrigado mais uma vez, Auxileia. Obrigada é sempre um prazer estar aqui, Tiago. Vamos começar nosso programa hoje já falando, Leandro, eu queria que você apresentasse ao nosso público a Beatriz Têxtil, já é uma empresa de renome nacional e internacional e já tem um tempo, né? Tem sede em Maracanaú. Fala um pouquinho sobre a Beatriz Têxtil. A Beatriz Têxtil é uma indústria têxtil de fiação, localizada no município de Maracanaú, especificamente no 3º Distrito Industrial. Nós produzimos o fio, esse fio em seguida ele vai seguir para a confecção e para a malharia para produzir o tecido. Somos uma empresa familiar hoje e temos a alegria e a satisfação de, além de produzirmos, estarmos contribuindo hoje diretamente com a despoluição do planeta, uma vez que nós fazemos um processo de reciclagem na empresa chamada Desfibragem. Transformamos as aparas, os tecidos e as estopas, oriundo das confecções, das tecelagens e das próprias fiações em fibra novamente para afiar o fio. Isso aí já é só esse trabalho aí, foram 13 mil toneladas de resíduos, Leandro? Anualmente estimamos que estamos hoje reciclando aproximadamente entre 12 a 13 mil toneladas de resíduos têxteis que antes iriam ser destinados para o lixo, para os aterros sanitários, e hoje estão sendo reaproveitáveis para afiar o fio novamente e esse fio vir a se transformar em tecidos e seguir o fluxo da cadeia. A gente pode dizer que a Beatriz, ela em 80 e... A Beatriz iniciou sua operação em 1998. 98, né? Isso. Ela já nasceu assim com esse DNA sustentável? A Beatriz já nasceu com o DNA sustentável na veia, vamos dizer assim, porque desde o princípio a empresa iniciou sua operação fazendo esse processo de reciclagem, onde, como eu lhe falei, para você entender um pouco, é produzido algodão na roça, esse algodão é beneficiado, após ele ser beneficiado, ele segue para a fiação produz o fio, esse fio segue para a tecelagem ou para a malharia para produzir o tecido, em seguida o tecido vai para a confecção, na produção das peças, roupas, geram-se os cortes,
que são os desperdícios. Esse material nós compramos para reaproveitá-lo e produzir o fio novamente. Olha que bacana. Auxilia, 1998, quando nasceu a Beatriz Têxtil, ainda nem se falava muito em ESG, né? Que bacana a gente ver uma empresa, uma indústria cearense já nascendo com esse DNA. Já nascendo para solucionar um problema, né? Hoje a gente assiste o crescimento de negócios de impacto, mas a gente percebe que já tem gente muito madura nesse processo. E a Beatriz Têxtil, não por acaso, é uma empresa certificada, uma empresa premiada por todo esse processo que está muito, muito sólido. Como a gente sempre diz, está no DNA. Essa realmente está, porque nasceu para isso, né? Pois é, inclusive já ter recebido essa nota A3A, né? AAA, né? Na certificação da FIEC, o que é que isso significa para vocês, Leandro? Para nós, como família Beatriz Têxtil, é uma grande alegria e uma forma de reconhecer o trabalho que a empresa presta, né, à sociedade, ao meio ambiente. Né? Nós passamos o ano passado pela certificação ESG FIEC, né, onde fomos auditados e tivemos a alegria, né, de receber a nota máxima AAA. Então, para nós que fazemos a empresa Beatriz Têxtil, isso veio como um divisor de águas, né? Um novo tempo se iniciou na empresa, porque essa nota trouxe motivação e ainda mais engajamento para todo o time realmente entender que nós não produzimos apenas fio, mas os nossos produtos carregam um valor agregado além de um simples, né, transformação de fibra em fio, mas tem um valor social, ambiental, que segue junto com o nosso produto. Com certeza. Auxiliar, explica para a gente o que é que significa esse AAA, essa nota máxima, né, dessa certificação da ESG. Daqui a pouquinho o Leandro vai explicar para a gente o que foi que a Beatriz Têxtil fez para alcançar essa nota máxima, mas explica para a gente, para o nosso público, o que é que significa esse AAA. É a qualificação máxima da certificação ESG, uma certificação que é emitida pelo organismo certificador, que a gente fala em uma auditoria de terceira parte, né? Visto que a FIEC ela é instituição de segunda parte, pode-se dizer assim, porque é uma empresa representativa de classe. A Federação das Indústrias, ela é quem representa as indústrias no contexto nacional, e a Federação das Indústrias do Estado do Ceará, a FIEC, é quem as representa aqui no contexto estadual. Mas a AAA quer dizer que ela teve a maior classificação, a nota mais alta do programa. Reconhecimento máximo, com certeza, a Beatriz Têxtil. E o Leandro vai dizer daqui a pouquinho para a gente quais ações foram feitas dentro da indústria para poder alcançar essa nota máxima lá na certificação ESG da FIEC. A gente já terminou aqui nosso primeiro bloco, daqui a pouquinho a gente volta com mais Indústria Sustentável. Voltamos com o segundo bloco aqui do Indústria Sustentável, hoje recebendo o Leandro Pereira, sócio-diretor da Beatriz Têxtil, ele que também é presidente do Sindtêxtil aqui em Ceará. Leandro, voltamos ao nosso assunto. Quais foram as mudanças que foram necessárias internamente fazer dentro da Beatriz Têxtil para alcançar esse AAA na certificação ESG da FIEC? Quando nós iniciamos o processo de certificação, nós recebemos por parte da FIEC, né, todo um cronograma para que a empresa viesse a passar por uma inspeção, né, onde todos os setores da empresa, desde a portaria até a expedição, né, foi movimentado, foi realmente trago ali apresentado todas as pautas que precisavam ser abordadas, adequadas, melhoradas ou modificadas. Então, nós vivenciamos esse processo que durou quase um ano, né? Depois que nós, né, vencemos essas etapas, foi informado para a FIEC, que marcou a nossa auditoria, e o Bureau Veritas, né, que foi quem nos auditor, né, nós tivemos a grata alegria e satisfação depois do processo, né, veio
o fruto que foi a nota máxima AAA. Perfeito. É fundamental, né, Auxiliar, envolver todo mundo dentro da empresa para alcançar uma certificação como essa. É fundamental. Nós estamos falando aí de 3 grandes, né, e profundos pilares, que é o ambiental, o social e a governança corporativa. Todo o nosso programa é estruturado e assentado dentro de 74 indicadores que precisam ser respondidos, talvez não atendidos. Tem indicadores lá que a resposta pode ser não se aplica para o meu negócio, né? Uma determinada diretriz, uma determinada legislação. Mas tudo bem. Agora, aquele que se aplica e é de cunho legal precisa ser atendido, e para tudo que se responde, que faz, precisa ter evidências, que pode ser por documento, por fotos e até por vídeos. A gente tem grandes projetos sociais que são apresentados por empresas ali na plataforma como evidência do seu compromisso na responsabilidade social, no incentivo de desenvolver a comunidade ali naquele ambiente circunvizinho à indústria. Então, dentro dos 74 indicadores, a gente tem diferentes temas, né? Então, meio ambiente, se a gente pensar no Brasil, são mais de 70 legislações que atuam dentro do que a gente chama de meio ambiente. Condicionantes, atenuantes, licenciamento ambiental, resíduos, como é que você trata insumos que vêm do meio ambiente, como a água, como a energia, como é que você controla, gerencia para usar menos, de preferência para utilizar de maneira circular. A Beatriz Têxtil já é circular, porque ela já traz de volta para o processo produtivo uma matéria-prima que era para outra empresa um resíduo, ela já traz de volta para o setor industrial e já transforma em outra coisa. Então, são 74 indicadores que a empresa, ao longo desse tempo, vai identificando o que ela já faz, e muitas delas já faz muito, o que é que ela precisa ajustar, o que ela precisa melhorar, e muitas vezes, Tiago, até o que ela precisa abortar, né? Vamos parar, não vamos dar continuidade, vamos enveredar por outro caminho, aqui é mais estratégico, aqui diminui o custo, aqui aumenta o lucro. Afinal de contas, a gente está falando de negócios, e negócios a gente precisa olhar. Mais eficiência, né, eficácia às ações. Agora, quando eu falei no início do nosso programa que a Beatriz Têxtil, ela vem se destacando nacional e internacionalmente, gente, isso não foi um exagero não, porque a Beatriz Têxtil, ela já conquistou também o selo GRS, né? Como é que, Leandro, me explica para o nosso público o que é esse selo e como é que foi feito, né, para a Beatriz Têxtil alcançar essa certificação também. A certificação GRS é outra certificação na qual nós caminhamos juntamente com a certificação ESG, no qual o principal requisito para que uma indústria ou empresa venha a passar por essa inspeção, a empresa necessita que no mínimo 20% da matéria-prima do insumo utilizado no processo de produção interno seja de natureza reciclada. Então, essa certificação é uma certificação reconhecida internacionalmente, e nós, conforme já havíamos falado no bloco anterior, a nossa empresa já nasceu com esse DNA, né? Já fazíamos e fazemos esse processo de reciclagem. Então, nós entendemos que a certificação GRS veio como uma chancela, né, para que o nosso produto venha ter essa identidade como um produto ecologicamente correto. São certificações que possibilitam, né, a empresa, a indústria, alcançar esses mercados nacionais e principalmente os mercados internacionais que já exigem toda essa certificação, essa preocupação das empresas com a sustentabilidade, com as práticas ESG, né, Leandro? Com certeza, Tiago. Eu acredito que hoje existe uma mudança cultural por parte do consumidor. Né? O próprio consumidor ele já está tendo a curiosidade ou a atenção de quando vai comprar um produto, né, observar ali na identificação desse produto se ele foi produzido, né, como ele foi produzido, como é a composição dele. E uma vez que o produto, né, tem ali a informação que foi utilizada uma fibra ou qualquer outra coisa reciclada, o próprio consumidor ele já está dando preferência
para comprar um produto com esse cunho, né, de responsável ecologicamente. Então isso nos motivou, né, também atento a essa mudança cultural, para que nós viéssemos a criar essa identidade e tornar público, né, o que nós já fazíamos. E que isso chega na ponta, né, Auxileia? Assim, quem compra os produtos da Beatriz para produzir as suas peças, já vem com esse DNA já lá da indústria, do fio, né, que trouxe para poder fazer os produtos. Já tem ali uma responsabilidade, já chega lá na loja, né? Já tem uma responsabilidade com a matéria-prima que está comprando. Porque é uma decisão, Tiago, de quem eu compro. Da onde vem a minha matéria-prima? E quando você compra da Beatriz Têxtil, você, enquanto comprador, já está tendo essa responsabilidade. Ao selecionar os seus fornecedores, você já coloca para dentro de casa, para dentro do seu processo produtivo, produtos oriundos de responsabilidade socioambiental, de responsabilidade socioeconômico, porque vem ali um monte de práticas trabalhistas e de direitos humanos que precisam ser salvaguardados. Então, a seleção do fornecedor também é um ato de responsabilidade ética de toda e qualquer empresa. Perfeito. A gente já está terminando o nosso segundo bloco aqui. Quando a conversa é boa, Auxileia, viu, Leandro? O bloco passa rapidíssimo. Eu já vou ter que chamar o nosso segundo intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com o terceiro e último bloco do Indústria Sustentável. Fica aí, a gente volta já. Voltamos com o terceiro e último bloco do Indústria Sustentável, hoje recebendo aqui o Leandro Pereira, trazendo as histórias inspiradoras da Beatriz Têxtil, reconhecida já nacional e internacionalmente pelo seu trabalho relacionado à sustentabilidade e suas práticas ESG. Leandro, vamos falar agora sobre essa participação, né, na Colombia Tex 2025. Conta pra gente que feira é essa, que evento é esse, como foi essa participação da Beatriz Têxtil? A Colombia Tex é uma das maiores feiras têxteis do mundo e nós decidimos, o ano passado, participar. E quando fizemos a inscrição, que informamos para a organização que nós tínhamos o selo ESG, né, automaticamente nós já fomos para um grupo seleto de empresas, no qual passamos a ter um tratamento diferenciado e, para nossa, né, grata alegria, fomos convidados a participar do principal quadro da feira, que se chamava Rota da Sustentabilidade, né, que era uma conversa, um bate-papo entre empresas, né, foram selecionadas 3 empresas, dentre essas empresas nós fomos uma das empresas, né, que representamos o Brasil. E nesse papo era para trocar ideias exatamente sobre as práticas ESG, né, e sobre como isso vem impactando as empresas de uma forma geral. E teve premiação também? Além disso, né, nós tivemos um reconhecimento onde nós recebemos um prêmio nível ouro, né, por estarmos ali, por ser uma empresa onde éramos certificados ESG, e, por conseguinte, né, estarmos com os processos voltados para práticas sustentáveis. Perfeito. Auxileia, a gente vê que, além de ampliar os horizontes com relação ao mercado, essa certificação ESG da Beatriz permitiu já uma inscrição diferenciada lá no Colombia Tex 2025. Tem que fazer, tem que mostrar que faz e já começar a se apresentar nesses contextos, nessas feiras internacionais. Mostrar também o Ceará, mostrar o Brasil, falar como a gente está atuando na temática de sustentabilidade. E a gente fica muito feliz pelo olhar da feira, né? Então, isso diz o quê? Que globalmente estamos falando bem de sustentabilidade, estamos bem alinhados. Todos os congressos, todos os eventos que se fala em produção, em indústria, hoje é inegável. O pilar é sustentabilidade. Quem é que está fazendo o que nessa agenda? Como é que está atuando? Quais são as suas práticas? Isso é a demonstração real
de que quando se faz bem feito, é reconhecido internacionalmente. E uma empresa genuinamente cearense, né, representando o Brasil na feira internacional tão importante como essa nesse segmento. Uma empresa de 27 anos, com sede em Maracanaú, viu, minha gente? Sede em Maracanaú. Agora, Leandro, vamos falar um pouco sobre o futuro, né? Que aqui a Beatriz Têxtil tem pensado, né, em questão de inovação tecnológica, em ampliar, né, essas práticas ESG, de sustentabilidade, de governança também. O que é que vocês estão pensando para daqui para frente? Tiago, quando nós passamos pela vistoria, no dia da vistoria você já recebe a comunicação se foi aprovado ou não. Uhum. E na reunião final eu informei para o nosso time que o ESG iniciava naquele dia, né? Porque ali era onde nós teríamos realmente que colocar em prática, de viver tudo que foi trabalhado e construído durante aquele tempo. Então eu digo sempre que nós estamos em uma constante realmente mudança, visando cada vez mais estar alinhados com as práticas ESG. E para o futuro, né, nós temos um projeto de expansão, no qual a ideia é se consolidar até 2030. E nesse projeto de expansão nós iremos comprar mais uma máquina, no qual iremos sair de 12 a 13 mil toneladas de fibras recicladas para aproximadamente aí 15 mil toneladas de fibras recicladas mês. Então, com isso, estaremos contribuindo mais ainda com a descarbonização do planeta. E o futuro sustentável do planeta, né, Auxiliar? Leandro, fala um pouco para a gente como é que as pessoas que estão nos assistindo, eles podem conhecer um pouco mais sobre a Beatriz Têxtil, seja fornecedor, seja só por curiosidade mesmo, que ficou interessado na história da Beatriz Têxtil. Eu convido você e os telespectadores para visitarem as nossas redes sociais, @Beatriz Têxtil SA, onde as mesmas vão ter um pouco da nossa história, tem conteúdos que são postados semanalmente e com certeza terá pessoas também para interagir, uma vez quando seja demandado lá ao acessarem nossas páginas sociais. Perfeito. Então, é muito bom, né, ver mais uma empresa se destacando, uma empresa cearense se destacando nacional e internacionalmente, justamente por conta dessas práticas, além de tudo, né, porque a gente vê as indústrias, né, as indústrias lá em Maracanaú, seja em Horizonte, em todos os municípios cearenses, geram emprego, geram desenvolvimento econômico para o estado do Ceará, para esses municípios inclusive, e ainda aliado isso às práticas ESG responsáveis com o futuro do planeta. Com certeza. E o grande objetivo aqui do programa é trazer esses exemplos. É mostrar que tem muita gente boa fazendo muita coisa boa. É mostrar que o mercado está reconhecendo. É mostrar que ser sustentável é reduzir custo, é otimizar a mão de obra, é ganhar relevância no mercado e logo conquistar novos consumidores, novos mercados. É projetar a imagem da empresa para esse mundo que se apresenta tão desafiador. Ao mesmo tempo que a gente precisa crescer na economia, a gente precisa reduzir menos o consumo de recursos naturais, em especial. Por que isso? Porque senão essa conta não vai fechar. É uma população que cresce demasiadamente e um recurso natural que é finito. Quase todos, né? Muitos deles são finitos. O que a Beatriz Têxtil traz de exemplo? É possível se fazer negócio reutilizando, reciclando, inovando e investindo. Essa ampliação da fábrica já diz muito sobre isso. Eu estou bem e vou chegar muito mais longe trabalhando com sustentabilidade. E deixando esse recado para as gerações futuras já iniciarem os negócios já com esse DNA que nasceu lá em 1998, a Beatriz Têxtil. Leandro, eu quero agradecer sua presença hoje aqui no Indústria Sustentável, agradecendo também a Auxilia pela participação, por essa conversa, né, por essa conversa tão inspiradora. Obrigado. Eu quem agradeço e espero revê-los em breve. Perfeito, Auxilia, muito obrigado mais uma vez. Obrigada a todos, obrigada, Leandro. O Indústria Sustentável de hoje fica por aqui. Não esqueça de nos acompanhar
nas redes sociais da Otimista, do Grupo Otimista, e acessar o nosso canal no YouTube, compartilhar, clicar nas notificações para não perder nenhum conteúdo aqui da TV Otimista no canal no YouTube. A gente volta na próxima oportunidade com mais um exemplo de indústria sustentável aqui no estado do Ceará. Até lá!